homem constrói o seu próprio futuro. Essa é uma frase de Leon Denis no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na qual nós iremos nos debruçar nessa palestra de hoje, nesse programa de hoje, do nosso Jesus e Saúde Mental. Na trajetória de todos nós, a trajetória evolutiva que todos nós seguimos, a trajetória da caminhada que a doutrina espírita nos ensina, há muito que aprendermos com essa própria música que passa, né, antes do programa Jesus e Saúde Mental e em outras programações da TV da Mansão do Caminho. É uma música chamada Cânon ou Cânone em Ré maior. Ré maior é o tom, a tonalidade em que ela foi escrita originalmente, né, pelo alemão de Nuremberg, o John Pachelbel. E o que é um cânone? O que é um cânon? Na verdade, é uma música em que as diversas partes, os diversos instrumentos que estão tocando, eles acabam, tocando a mesma melodia, só que em tempos diferentes. Então, por exemplo, esse cânon em ré maior, ele foi composto originalmente, a principal formação dele, foram 3 violinos e um baixo contínuo. O baixo contínuo é aquele que traz, digamos, uma certa estabilidade à harmonia, da música. E os violinos, nesse caso, tocam a melodia, que é aquela parte que fica mais visível, aquela parte que mais nos emociona. Só que para as melodias de cada violino serem tocadas de forma harmônica, existe uma série de regras que a gente chama de contraponto. Se estuda mais ou menos os intervalos que soam de maneira mais fácil. Óbvio que cada época traz uma um avanço, né, e alguns compositores conseguiram trazer avanços na música atonal e tantas outras músicas, mais modernas. No entanto, a época dessa música, a gente está falando ali de um compositor que viveu, no final do século XVII, né, então 1600 e tanto ali, para 1700 e início. Então, é uma música que é imortal, e é interessante a gente pensar na obra de arte como uma imortalidade que a alma virtuosa do compositor consegue trazer. E nessa imortalidade, a música bem feita, a música bem estudada, que consegue entender que existem algumas regras que precisam ser seguidas para que a música fique harmônica, elas trazem mensagens também. Então, o cânon em ré maior, você percebe, por exemplo, a melodia principal, né, vai começando a tocar, você parece que até que está sendo um violão tocando. Daqui a pouco, no segundo momento, essa primeira voz do violino começa a mudar o que ele está tocando, e o início da música é repetido pelo segundo violino. Então, o segundo violino começa a tocar o que o primeiro estava fazendo, só que depois. E aí vai seguindo. Quando o primeiro violino começa a tocar a terceira parte, o segundo violino entra na segunda parte. E o terceiro violino começa a tocar a primeira parte. Então você tem aí, o primeiro violino tocando a terceira parte da melodia, por exemplo, o segundo tocando a segunda parte da melodia, e o terceiro tocando a primeira. Ou seja, melodias diferentes que são tocadas ao mesmo tempo e que não fica dissoante, não fica, estranho, não fica feio, fica harmônico. Até ao ponto que traz um clímax, que é o clímax ali do primeiro e segundo violino. Então, o cânone, ela pode nos ensinar a ideia de que nós podemos fazer um toque pessoal no nosso tempo, só que isso não significa que a gente esteja em desarmonia com o universo, em desarmonia com a música universal, em desarmonia com a evolução que a própria composição do Pachelbel vai tendo no desenrolar da música. É muito interessante que nos traz a forma de se relacionar
um instrumento com outro, uma nota com outra, e não é à toa que essa música é uma das músicas mais adaptadas, né, uma das músicas mais famosas, assim, da do repertório erudito, e é uma música escrita, feita antigamente, né, com muito tempo, como também nós somos antigos pela visão espírita. Essa não é a primeira encarnação que você está tendo, não é a primeira encarnação que eu estou tendo. Nós somos ali espíritos centenários, né, não somos espíritos apenas que temos décadas, de existir. Nós temos algumas centenas de anos, uns mais, outros menos. E dessa forma, nessa relação que vamos estabelecendo com os outros, nós às vezes temos alguns atrapalhos na construção da nossa identidade. Porque, às vezes, nos relacionamos com os outros violinos, as outras pessoas, pegando demais o que seria devido a eles fazerem e colocando nas nossas costas, né, a responsabilidade que competiria a ele fazer, realizar. Então, às vezes, na relação com o outro, nós tendemos a nos culpabilizar, porque se o outro, por exemplo, toca uma nota errada, uma nota desafinada, eu às vezes tendo a pensar que ele tocou uma nota desafinada porque eu não toquei direito, não ensinei direito, ou que eu errei. Mas perceba que, eh, quando você toca em conjunto, especialmente vozes que são independentes, que estão tocando coisas diferentes ao mesmo tempo, e que uma tem uma certa independência em relação à outra, o primeiro violino tem que permanecer muito atento, muito concentrado no que está fazendo, porque senão o toque do segundo vai influenciar o toque do primeiro. Mas veja, o fato do segundo entrar na música e influenciar o primeiro violinista, não significa que essa influência vai trazer o primeiro violinista ao erro. Se o primeiro violinista errar uma nota, não foi porque o segundo violinista começou a tocar, porque isso está previsto na partitura. Isso está previsto na música. Foi assim que o Pachelbel compôs e é isso que é um cânone. Então, o primeiro violino tem que ficar mais atento nas próprias notas, no próprio passo dos dedos, no próprio compasso. Mas ao ficar atento no próprio compasso, ele não pode se desavisar, né, ele não pode se descuidar do toque do outro, mas não a tal ponto de ficar tocando aqui e querendo tocar o segundo violino, porque o segundo violinista vai ter que ficar atento também às próprias notas. Então, seria uma grande, uma grande maçada, né, uma grande um grande equívoco, e seria uma grande desarmonia se cada violinista, ao invés de tocar a sua parte da melodia, ficasse também extremamente atento, preocupado com o passo do outro. Ele fica ligado para poder saber as deixas, poder saber quando deve parar, quando deve continuar, mas ele precisa ficar atento à partitura dele próprio. Por isso que na partitura existem não só as notas, mas as pausas. As pausas estão escritas na partitura para que o músico possa ficar atento ao próprio compasso. Então, o primeiro movimento de culpabilização pelo equívoco do outro, o equívoco do filho, do companheiro, da companheira, o equívoco dos pais, o equívoco do amigo, não pode, né, ser a tônica principal, porque senão a gente vai estar pegando muito o que não é nosso. E na saga evolutiva que a gente precisa ter, de crescimento emocional, crescimento espiritual, a gente precisa pegar o que é nosso na balança da vida. Ficar atento à nossa partitura, à nossa grade na partitura da música como um todo. Porque essa partitura vem assim, no caso do cano, vem 4 grades: primeiro violino, segundo violino, terceiro violino e o baixo contínuo. Então essa é a partitura da música como um todo.
Por outro lado, há também uma tendência que é uma tendência oposta, que eu, por descuido, e aí eu nem estou muito atento ao outro, mas eu estou mais descuidado em relação à minha partitura, em relação à minha música, ao meu toque, à minha caminhada, qualquer coisa, me influencia. E aí o meu erro, eu começo a colocar culpa no outro. Então, o primeiro movimento é de culpabilização interna. Qualquer erro que o outro comete é culpa minha, porque eu me cobro demais e pego muito o que não é meu. Mas há um outro movimento que também é bastante atrapalhado e bastante, eh, atrapalhador da nossa evolução e da nossa saúde mental, que é o movimento de atribuir todo equívoco na nota musical que eu estou tocando, dentro da harmonia da vida, como sendo culpa do outro. Ah, porque ele me distraiu. Ah, porque ele me influenciou. Sim, um influencia o outro. O cânon mostra isso. O cânon só é bonito não é por causa do primeiro violino, e sim do conjunto da obra, do conjunto do violino sendo tocado. Eles se misturam e influenciam o que a gente acha belo do cânon de Pachelbel e reproduz séculos a fio. Então, a influência das vozes musicais, ela não é só importante, como ela é necessária para se produzir música, e música que seja interessante. Porque quando a gente sai lá da música inicial da Idade Média, né, a música renascentista, que era muito monocórdica, o canto gregoriano já era um certo avanço, mas era meio monótono, né, você tem poucas notas, pouca variação. Depois você vem ali uma melodia mais profana dos cantadores, né, porque não era a música sacra, profana nesse sentido, porque não era sacra, mas uma música que era só aquela voz cantada, uma música mais simples, que é importante, mas a música que tem a sua simplicidade e importância para colocar o meu filho para dormir, não pode ser a única música do universo. Conforme a gente vai se complexificando, amadurecendo, a gente vai precisando também de uma bagagem maior de conteúdo. Então, nesse sentido, eh, há uma influência, mas não é necessário que a gente entenda que apesar da influência que o outro som provoca no meu som, eu preciso ter uma certa autonomia e não posso ficar culpabilizando todo mundo. Quando eu culpabilizo todo mundo pelos meus equívocos, eu estou entrando no processo de vitimização, porque eu me coloco como vítima e o outro é culpado. E quando o Leon Denis, ele simboliza que cada um é o construtor do seu próprio futuro, ele vai ampliar um pouco mais e vai dizer uma frase que eu gosto muito também do problema do ser, do destino e da dor. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Então, por mais que papai e mamãe, por mais que o outro tenha uma influência sobre mim, sobre os meus atos, e aí eu vou ter os atenuantes nos meus equívocos e os agravantes dos meus equívocos, no final das contas, sou eu que me equivoco, sou eu que cometo a atitude, então não tem como eu me isentar totalmente, do meu destino, né, dos meus passos. A gente vai ter a percepção de, por exemplo, algumas pessoas que passam por situações de alienação, né, mental, de algum adoecimento que a coloca meio que fora do contato desta existência com o mundo. Beleza. Esses atos que ela comete agora aqui, meio que influenciados por essa alienação, têm atenuantes tão grandes, né, que a gente não vai poder culpabilizar, né. Quando o paciente, por exemplo, chega na emergência psiquiátrica e chega xingando as pessoas,
Eu não vou dizer para ele: "Ah, ele é um mal educado". Não, porque ele está sob a influência de um adoecimento que o aliena, né, como alguma pessoa que atendi na emergência uma vez, achando que estava numa terceira guerra mundial, de fato, e que eu era o general inimigo. Então veja, ela estava alienada pelo seu delírio, né, pelo seu adoecimento, em uma outra realidade. E nessa outra realidade, eu era o general que estava querendo matá-la. Então, nesse sentido, é natural que ela estivesse com raiva de mim, né, e me xingasse até. Eu não vou dizer que ela é mal educada, ela está adoecida. Então há um grande atenuante nesse equívoco, que não dá nem para dizer que é um equívoco, porque é uma expressão do adoecimento. Isso se eu pensar numa única existência. Agora, se eu considero as reencarnações uma existência se atrelando à outra e uma existência se comunicando com a outra, eu vou entender que essa alienação mental diz respeito a alguma consequência, diz respeito a alguma necessidade evolutiva. Então, de tal modo que ninguém seria vítima da vida do universo, e sim construtor do próprio destino, eventualmente até algoz de si mesmo. O próprio conceito de obsessão, trazido pela doutrina espírita, por Allan Kardec, também tem dentro dele o conceito que o próprio Allan Kardec traz, né, eh, ali em A Gênese e também na reunião de obras póstumas, o conceito de auto-obsessão, em que ele vai dizer que, no final das contas, a auto-obsessão faz parte dos diversos tipos de obsessão. Por quê? Porque é ela que possibilita a obsessão se instalar. Só é possível que um obsessor obsedie a mim, se eu também ficar numa auto-obsessão de culpa. E aí, essas duas auto-obsessões que eu queria colocar na reflexão de hoje. De certo modo, a culpabilização, tomar para si a responsabilidade de todos os problemas do mundo, sendo a palmatória do mundo, é um grande caminho para eu criar uma monoideia de culpa, criar uma monoemoção, ou seja, uma emoção constante, pesada, pesarosa, e isso abre brechas para uma influência obsessiva se instalar. Então, eu começo com autoobsessão, e aí essa autoobsessão possibilita a obsessão externa. Ou o contrário, essa monoideia de se vitimizar e colocar como se os outros fossem culpados de tudo, também vão me criando um ambiente mental muito lodoso, e quando a pessoa se vitimiza, se sente vítima, ela também fica inundada por emoções pesadas. Não é a culpa, mas é o quê? A tristeza, a raiva, a decepção. Constantemente ela fica decepcionada, porque ela se vitimiza, e constantemente ela se sente triste, com raiva. E essas emoções constantemente pesarosas e pesadas no nosso interior, vão também abrindo essa auto-obsessão, num conceito kardeciano, e abrindo as brechas para a obsessão. Se eu não me auto-obsediar, eu não vou conseguir ter obsessor. Eu vou ter perseguidores, eu vou ter pessoas que me perseguem, mas a obsessão só é possibilitada quando eu começo a me auto-obsediar. Então, nesse sentido, ninguém salva ninguém, como eu enfatizei na nossa palestra passada, mas também ninguém condena ninguém do ponto de vista mais profundo com a visão espírita e a visão reencarnacionista. Por isso que nós somos algozes de nós mesmos ou somos libertadores de nós mesmos. Por isso que Leodenis vai dizer: o destino do ser nada mais é do que a grande teia de causas e de efeitos que o ser constrói para ele próprio. Então, com essa visão, a gente tem que entrar, né, no equilíbrio. Porque se a gente pega o conceito de reencarnação, o conceito de causa e efeito, para alimentar a culpabilização, a culpa de si mesmo, a gente está se equivocando no conceito. Porque sim, o outro nos influencia.
Sim, mesmo que a gente erre só por nós mesmos, digamos assim, sem influência de ninguém, que também é muito difícil, a gente não ser influenciado, seria muita prepotência nossa achar que o erro é só culpa minha, só culpa minha, só culpa minha. Todo mundo tem uma parcela de influência nessa música universal. Nos influenciamos mutuamente. A questão não é ver a influência, a questão é tomar para si toda a responsabilidade. Então, nessa perspectiva, se a gente fica pegando a lei de causa e efeito e a reencarnação para alimentar a nossa culpa, a gente está reeditando, pessoal, a culpa originária, né, do pecado original de Adão e Eva, que não é bem uma visão que dentro do espiritismo a gente comungue, de que a gente já nasce para a vida com um pecado original que foi cometido ali por Adão e Eva. Aí a gente não tem essa visão do pecado original, mas tem a visão, digamos assim, que eu brinco, do karma original. Ô, Léo, mas veja, a gente realmente não traça, já nasce com uma bagagem, uma carga. Beleza, mas essa carga não é uma carga condenatória. Porque mesmo o processo de alienação, do adoecimento mental mais grave, que faz com que a pessoa fique, às vezes, alienada do ambiente, não significa uma condenação eterna. É um período expiatório mais denso que serve para vários motivos. Às vezes, um certo refrigério ali, né, de uma pessoa que vivia com no ambiente espiritual, tá? Com a deformidade tão grande no seu perispírito, que às vezes já estava, como a gente chama, de um ovoide, a monoideia tão fixa, e tem a oportunidade de reencarnar para poder se refazer nas suas teias perispirituais. Então, a reencarnação não é uma punição, a reencarnação é quase uma cirurgia perispiritual para um ser que estava bem danificado, bem cicatrizado nas suas entranhas. Então, a gente começa a mudar e começa a pegar um conceito espírita para ser um conceito mais equilibrado na nossa vida, um conceito mais libertador e não aprisionador na culpa. Mas também não podemos, com a visão espírita, alimentar a vitimização nem nossa, nem dos outros. Porque na hora que eu me culpabilizo ou culpabilizo fulano demais, ciclano demais, eu posso também cair na vitimização do outro, vitimizar o outro. E às vezes eu faço isso, vitimizar o outro, porque é uma forma que eu encontrei para poder amar, perdoar o outro. É uma maneira um tanto quanto ainda imatura, um tanto quanto atrapalhada. Porque se eu ficar vitimizando o outro, eu não vou compreender o equilíbrio de que, olha, ele precisa também arcar com as consequências. Qual o problema se eu ficar vitimizando demais o outro? Eu também não vou fazer com que ele evolua, porque ele precisa evoluir, crescer, amadurecer, entendendo que ele não é o centro do mundo, que ele não é aquela criança de 3 anos de idade que precisa dos cuidados exclusivos ali dos pais, da atenção né, profunda dos pais. Ele precisa andar com as próprias pernas. Então, se eu fico vitimizando demais o outro, eu vou infantilizando as pessoas que estão ao meu redor e não vou deixando elas crescerem com as próprias pernas. E o pior, como elas não andaram com as próprias pernas, não amadureceram, quando eu me vou, por exemplo, se eu sou pai, sou mãe, quando eu vou pelo processo de desencarnação, os filhos ficam sem saber como andar sozinhos, porque não aprenderam, né? Foram infantilizados ao longo do tempo, ao longo da vida, pela minha postura super protetora. O problema é que muitas vezes essas duas pessoas se juntam. Aquela que se culpa muito acaba se encontrando com aquele que se vitimiza muito. Então, esse que se vitimiza muito joga a culpa para os outros e para essa pessoa aqui. E como essa pessoa se culpabiliza demais, ela agarra toda a culpa que o vitimizador joga.
E aí fica, né, uma simbiose perturbada num processo de obsessão encarnada. Porque veja, esse aqui está se auto-obsediando com a culpa. Esse aqui está se auto-obsediando com a vitimização. E estão se conectando numa obsessão entre encarnados, num vínculo simbiótico, obsessivo, que é perturbador para os dois. Então é por isso que numa linguagem ampla, a gente não pode pensar que no caminho da vida, no caminho evolutivo e de um amadurecimento emocional e espiritual, caiba a culpabilização, nem muito menos a vitimização. Por isso a gente é convidado a deixar a vitimização de lado para aprender a pegar o que é nosso na balança da vida. Aprender a tocar a nossa partitura no concerto universal. Nem ficar pegando a nota do outro, nem ficar pegando a responsabilidade do outro para os nossos ombros, nem jogando o peso da nossa nota, da nossa música, para que o outro músico toque. Ou seja, nem pegar demais o do outro e nem jogar demais o do outro. O grande desafio da vida é pegar a nossa parcela na existência. Mas Jesus nos recomenda isso. Ele vai dizer, e me permitam especificamente dizer o ponto, é no capítulo 16, versículo 2 do Evangelho de Lucas, em que ele vai nos recomendar que a gente precisaria dar conta da própria administração. Olha, dá conta da tua própria administração. Dá conta da tua própria partitura. Dá conta da tua parte no concerto da vida. Dá conta da tua vida em si, da tua encarnação em si. Óbvio que olhando para o outro, porque você não vai ser um egoísta inveterado, mas sabendo que o outro também precisa dar conta da administração dele. É por isso que também no capítulo 16, agora do Evangelho de Mateus, versículo 24, Jesus não vai dizer para a gente: olha, você quer ser um seguidor? Você quer mais na frente, como Lucas nomearia, ser um cristão? Então pegue a sua cruz e me siga. A cruz simboliza isso que a gente está colocando, a nossa parcela de trabalho, a nossa parcela de responsabilidade. Não dá para colocar a cruz o tempo todo no ombro do outro. E nem dá para ficar pegando a cruz do outro porque eu já tenho a minha. Então, assim, óbvio que existem momentos que eu já tenho a minha cruz e eu pego um pouco a cruz do outro para poder ajudar a aliviar o sofrimento. É óbvio também que há momentos em que a gente deixa que o outro pegue a nossa cruz para poder aliviar as nossas costas. E eu acho que a passagem do Cirineu, que estava ali, um transeunte do caminho, né? E Jesus estava indo no caminho do Calvário, e então o Cirineu vai e é convocado pelo romano para segurar um pouco a cruz de Jesus, né? E Jesus deixa. Então, simbolicamente, arrumando o ensinamento junto com esse de cada um pega a sua cruz, não significa que seja para a vida toda, o tempo todo, porque também seria às vezes extremamente vaidade, o excesso, né, de orgulho, porque não aceitar ajuda é também um sinal da nossa prepotência. Não aceitar que o outro nos ajude a carregar a cruz, porque eu preciso carregar sozinha, é também cair para o outro lado da prepotência. Porque Jesus nos ensinou humildade. Sim, a cruz é minha, a responsabilidade é minha, mas isso não significa que eu não possa receber ajuda da medicina, da psicologia, ajuda de fulano, ajuda do centro espírita. Não significa que eu não precise receber ajuda. Sim, eu preciso saber aceitar ajuda, mas depois de um tempo, eu preciso voltar a cruz nas minhas costas para carregar no meu calvário pessoal, nas minhas dores pessoais. Então, durante um tempo,
E aí a questão da pessoa que se vitimiza é porque ela coloca a cruz que é dela o tempo todo nos ombros dos outros. E a pessoa que se culpabiliza pega a cruz que é do outro o tempo todo para dentro para suas costas. E aí tenta carregar a cruz do mundo inteiro. E aí não vai dar certo, não vai dar o equilíbrio. Há uma análise de Emmanuel sobre essa passagem do Cirineu, que ele coloca um ponto a mais, porque o Cirineu foi convocado pelo Romano, não foi ali livre, espontânea vontade que o Cirineu foi, né? E ele nos convoca para que a gente possa fazer algo além do Cirineu, que é de livre, espontânea vontade, ajudar, né, no carregamento das cruzes, digamos assim. Ajudar, mas não carregar o tempo todo. E nem se eximir da responsabilidade. Veja que o Cirineu tem muito mérito também, porque ele não se eximiu. Ele foi lá. A gente não sabe se ele foi às mil maravilhas, feliz, mas ele foi, né? Ele cumpriu com aquele dever dele, e é isso que a gente também tem que entender. Não significa que a gente vai o tempo todo estar feliz, sabe? O tempo todo estar tranquilo, carregando um pouquinho, temporariamente, a cruz do outro, porque a gente tem as nossas cruzes também. A gente tem as nossas dores também. Tem a nossa vida. E às vezes a gente está super atribulado. Então é natural que a gente às vezes faça como o Cirineu, sabe? Pelo dever, pelo senso de dever. Mas a gente precisa ter um equilíbrio, para que não seja o tempo todo como o Cirineu, só pelo dever. E aos poucos a gente encontre o prazer da situação, o prazer de ajudar. E aí vem, se a gente não está encontrando o prazer, se está muito mais só obrigação, muito mais o dever, talvez porque a gente está sendo palmatória demais do mundo, e agora isso já nos levou a uma auto-obsessão, a um adoecimento, e não está tendo o equilíbrio na perspectiva da vida. É nesse sentido que, ao pensarmos em deixar a nossa vitimização de lado, a gente vai convidando a nós mesmos a crescer, né? A amadurecer, a sair da postura infantil, a sair da postura imatura, egocêntrica, de que se vê sempre o centro do mundo e que a minha dor é sempre maior que a dos outros, para entender que todo mundo está no mesmo barco. Uns conseguem navegar na vida com mais agilidade, outros com mais dificuldade, mas todos estamos no mesmo barco. Precisamos nos ajudar, mas precisamos também saber que o dever do remo da nossa existência cabe a nós. Como diz André Luiz, a existência não é um barco apenas para nos aventurarmos no lazer. A existência também tem esse dever. E o principal dever que a gente tem é o dever de remar. Não é de remar pelo outro, é de remar. Remar o próprio barco, sem ser egoísta, sem ser vitimista, sem ser uma palmatória do mundo e tendo equilíbrio para desempenhar os diversos papéis da vida. Por isso que sim, o cânon em ré maior de Pachelbel, como as músicas que são obras-primas do mundo, elas nos ensinam muito a nossa trajetória, porque instrumentos tocando melodias em momentos diferentes conseguem ali ficar harmônicos porque seguiram algumas regras. A regra do contraponto. O compositor Pachelbel seguiu a regra do contraponto para saber como deixar as vozes harmônicas em uma música e não um barulho. Uma música e não uma dissonância sem sentido. Não que a dissonância não possa ter uma musicalidade. Tem, e a música moderna nos ensinou isso. Mas a dissonância também precisa ter um sentido musical para não ser um barulho da criança que está na musicalização. A gente vai aprendendo a tocar os instrumentos da vida com o tempo. Nesse sentido, eu queria ir finalizando compartilhando
uma passagem que a gente encerra esse livro, né, eh, eu não sei se vai dar para ver, Vida Saudável e Feliz, tá? Evangelho de Jesus e Saúde Mental, editora FEB, um livro de minha autoria, em que a gente faz essas reflexões, nesse capítulo 14, que é deixando a vitimização de lado. Sendo assim, é preciso uma postura de equilíbrio, nem pegar em demasia o que não é nosso, numa atitude de culpa, como uma palmatória do mundo, porque isso acaba por deseducar aqueles que parasitam as nossas custas e também nos paralisa no sofrimento. Nem colocar nos ombros dos outros o que nos compete. Numa postura infantil, porque isso também termina por adoecer o que estão ao nosso redor e nos paralisa na imaturidade. Nesse equilíbrio, a gente vai conseguindo se banhar um pouco mais na vida e entender que o amor vai nos salvando. E o amor, ao nos salvar, também faz com que a gente vá crescendo junto com o outro na musicalidade. Ora direis, ouvir estrelas, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com ela, que sentidos têm o que dizem quando estão contigo? E nós diremos, amai, porque só quem ama consegue se afinar, se harmonizar no cânone da vida e nessa harmonia consegue também entender o sinal das estrelas, entender o sinal da música. Muita paz, até a próxima.